Sejam bem-vindos ao primeiro capítulo aí de uma visão de uma enfermeira dentro de um hospital, em meio a uma pandemia, Covid-19. Eu vou contar um pouquinho para vocês como foi essa experiência de 1 ano e meio cuidando de paciente Covid e como foi presenciar perdas irreparáveis, angústias de profissionais e histórias que eu jamais pensei que iria presenciar nesse tempo de carreira. Eu já sou formada, já tem 12 anos como enfermeira. Eu sou enfermeira especialista e eu curso medicina. E em 2019, finalzinho de 2019, o meu ex-marido foi para a Austrália e fiquei no Brasil com os meus 2 filhos, continuei trabalhando e estudando. Então, recebo a notícia que está tendo um vírus que está atingindo a população aí no mundo todo. Esse vírus ele começou na China e os casos começaram a aumentar. Demorou um pouco para que chegasse os casos no Brasil, só que o meu ex-marido estava na Austrália. E acredito que 10 dias depois que a China já estava tendo aí os surtos da pandemia, a Austrália fechou as portas. Fechou o espaço aéreo, não pousava, não entrava nem saía. Quem saísse da Austrália não poderia voltar e só poderiam entrar australianos desde que tivesse argumentos aí para estar retornando para o país. E o Brasil estava andando tudo bem, tudo normal, tudo caminhando, não tinha casos ainda. Então, meu ex-marido começou a avisar, a gente tá fechado, os containers que estão chegando de alimentos, de suprimentos, estão ficando em quarentena, então já tá começando a faltar coisas aqui na Austrália, sendo que no Brasil não estava acontecendo nada ainda. E aí começou a vir um pânico, porque as notícias que chegavam eram diferentes do que estava acontecendo aqui, e eu, como enfermeira, não estava tendo nenhum caso ainda no hospital que eu trabalhava. Então, eu entrei de férias e foi tudo normal. Fui viajar nas minhas férias, faltando 2 dias antes de eu voltar das férias, né? Eu tive que fazer um voo e já 2 dias depois que eu cheguei em São Paulo, o espaço aéreo já começou a avisar que estaria restrito aí os voos já para outros países e outros estados, e eu estava de férias. Eu em casa, recebendo as notícias do meu ex-marido, né, do que estava acontecendo na Austrália, e aqui no Brasil ainda poucos casos. E aí, nós temos um grupo de profissionais dentro do hospital e os casos começaram a aparecer no hospital que eu trabalhava. Só que pensa, gente, o mundo não estava preparado para receber um vírus como esse, tão letal, né? Não existia equipamentos de proteção individual suficiente para todo mundo, não existia, quando eu falo de equipamentos, máscara, luva, avental, porque ninguém esperava e ninguém sabia como também tratar essas pessoas com Covid. Então, o que os profissionais começaram a fazer? Reunir para saber o que estava acontecendo. Então, o hospital começou a reunir equipe médica, equipe de enfermagem, começou a reunir todos os profissionais aí de fisioterapia para tentar saber qual era a melhor forma de atender esse paciente. E aí, a princípio, tem que entubar esse paciente. Então, todo paciente de Covid tem que ser entubado. Por quê? Porque os estudos que estavam chegando para nós era o que estava acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Então, os estudos lá já estavam avançados, porque eles já estavam quase 4, 5 meses com os pacientes de Covid, sendo que o Brasil ainda estava recebendo os primeiros casos. Um adendo, os primeiros casos que começou a chegar no Brasil, chegou nos hospitais particulares. Por quê? Porque foram pessoas que estavam viajando para fora e aí começou a voltar e quando eles voltaram contaminados com o vírus. Não que não tivesse na rede pública, né, no SUS, mas os primeiros casos foram nas redes particulares. Então, eles começaram a dar o alerta, está chegando casos de Covid. E aí, grande problema,
como não só o Brasil e outros países, nós não tínhamos teste suficiente para poder fazer os testes de Covid em todo mundo. Então não sabia se era Covid ou não, porque na verdade estava faltando testes. E aí começou uma luta comercial aí de acordos. Só que o que estava acontecendo? A questão política, ela envolve em todos os aspectos a questão da saúde, né? E tem que haver um acordo entre os países aí para que consiga ter material, porque tudo que chega no Brasil, mais de 85% dos materiais hospitalares, de insumos, vem da China. E a China era que estava tendo o problema aí com o Covid. Então, os contêineres estavam chegando, né, no Brasil, porém também não estavam podendo ser liberados para os estados, porque eles também tinham que ficar em isolamento até dar o período para poder liberar os materiais hospitalares. Enquanto isso, os hospitais estavam sem EPIs. E aí é um grande problema, porque a gente tem uma coisa como profissional de saúde que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e o quarto o paciente. Como assim, Karina? Sim, se eu não estiver bem, se eu não estiver protegida, não tem como eu cuidar de uma pessoa. Por quê? Eu vou cuidar de uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, só que se eu não estiver protegida e segura, não vai adiantar, porque eu não vou nem cuidar daquele um e muito menos, né, vou evitar aí com que outras pessoas possam ter uma sobrevida por eu ter me arriscado. Então, muitos profissionais nesse período acabaram até atendendo pacientes, mesmo não tendo material suficiente para eles prestar o cuidado adequado, né? Então, eu estava em casa e aí só recebendo as notícias e as pessoas em pânico. Ninguém queria cuidar desse paciente de Covid porque as pessoas começaram a ficar com medo. Os profissionais de saúde ficaram com medo de pegar o vírus e passar para os seus familiares, os próprios médicos, enfermeiros. Eu vi amigos, colegas tendo surto psicótico, né, de desespero, porque eles eram obrigados a ter que trabalhar, ter que ir para o plantão, mas não sabendo que não sabendo o que fazer se chegasse um Covid e o medo de se contaminar e levar esse vírus para casa, né? Que infelizmente foi o que aconteceu com muitos profissionais, não só no Brasil, mas no mundo todo, que acabaram se contaminando ou que não se contaminaram, acabaram levando para casa o vírus e perderam familiares, né? Então foi um desespero, porque ninguém sabia exatamente o que fazer. E aí eu tava em casa nesse período ainda, né, terminando as minhas férias. Eu achei até que eu teria que voltar antes. E aí o que eu fiz? Estudar, né? Eu falei, eu preciso ler, eu preciso saber o que tá acontecendo, eu preciso ler artigos relevantes, estudos científicos que já estavam sendo publicados em 2 meses, 3 meses, relatando aí qual era a experiência que eles estavam tendo com os casos de Covid nos Estados Unidos, na Europa, né, na Itália, que teve um surto aí enorme, né, que as pessoas não tinham nem aonde colocar o número de corpos. E aí eu comecei a ler, fui estudar, e aí quando eu voltei para assistência, quando eu voltei para o hospital, eu já sabia muita coisa do que estava acontecendo no mundo. Porém, eu não sabia o que estava acontecendo dentro do hospital que eu trabalhava. Então, as pessoas que estavam lá estavam com medo. Elas tinham medo de trabalhar. Elas ficavam o tempo todo desesperadas. Para vocês terem uma ideia, a questão da máscara, né, da N95, ela teve que ser algo obrigatório pelos conselhos, porque os hospitais não tinham N95, máscara N95 para os profissionais. Não tinha, gente. Não tinha. Então, o que começaram a fazer? Só vai usar máscara N95 quem tiver no pronto-socorro, que vai ter contato direto com esse paciente de Covid. Mas como, gente? Sendo que você tá dentro de um hospital, né? E aí não tinha material, e aí as pessoas começaram a entrar em pânico, né? Porque eu vou usar uma máscara comum e aí eu sei que eu posso me contaminar. E aí o tempo foi passando e a gente tinha que sentar com a equipe e conversar
a respeito desse fator psicológico que era extremamente importante. Por quê? Porque uma vez que esse profissional não tá bem psicologicamente, como que ele vai cuidar do outro, né? Como que ele vai dar uma assistência correta com o outro? No cuidado com o outro. Então, houve aí um trabalho enorme com eles. Quando eu voltei à assistência, eu já tinha lido bastante coisa, e aí as equipes já estavam mais preparadas, mas para vocês terem uma ideia, eu tive uma colega de trabalho médica que tinha um paciente que era suspeita de Covid e que o paciente estava muito grave e que ela tinha que entrar no quarto para atender esse paciente, porém não tinha material ali para que ela pudesse entrar e atender esse paciente. Então, olha só o ponto que chegamos no início dessa pandemia, né? Não só o hospital que eu estava, tá, gente? Mas sim muitas unidades hospitalares aí que nem imaginava que nós iríamos passar numa pandemia aí em 2020, né? E aí, o decorrer do tempo, eu vou contar para vocês no próximo capítulo o que aconteceu nesse 1 ano e meio. Fica por aí que vai ter mais vídeos.